Irmãos e irmãs, boa tarde. Deus os abençoe. Que bênção tão grande que hoje o Senhor nos deu. Estamos felizes e contentes porque hoje haverá chuva de bênçãos para todos. Sim, claro que sim. Glória a Deus. Eu os convido, irmãos, a realizar uma oração. Vamos orar ao nosso Deus e vamos dispor os nossos corações. Como acaba de dizer nossa irmã Maria Luísa, vamos abrir o coração como se preparássemos uma vasilha para receber hoje as bênçãos que Deus nos vai dar. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus da glória, Rei dos céus, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Tu és mais maravilhoso, Senhor. Hoje estamos aqui reunidos por Ti e para Ti, Senhor, Deus bom, e nos alegra o coração, Senhor. Se alegra a nossa alma, nosso coração palpita de alegria, com muito contentamento, porque hoje vamos adorar-Te, a cantar-Te, vamos ler a Bíblia, vamos também aprender desse maravilhoso estudo bíblico que Tu tens preparado para nós, com a nossa irmã Maria Luísa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, obrigado por Sua misericórdia. Hoje abrimos o nosso coração para Ti, amado Senhor. Hoje Te entregamos o nosso coração, Rei eterno. Tudo isso fazemos por Ti, Senhor amado, porque, Senhor, Tu és o mais maravilhoso que há na vida, e Te adoramos, Te glorificamos e Te damos graças, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade e por Tua misericórdia. Tudo isso Te expressamos, Senhor, no nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a nosso Deus. Os convido, irmãos, para que abramos nossas Bíblias. Vamos abrir no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 1. Vamos nos direcionar ao livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo número 3. Os irmãos que já têm experiência em se localizar na Bíblia, pode ajudar aquela pessoa que está ao seu lado, que esteja buscando a leitura e não encontra. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler para a honra e a glória ao nosso amado Deus. Versículo 3. Dou graças a meu Deus sempre que me lembro de vós, rogando sem cessar em todas as minhas orações com alegria por todos vós, por vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que quem começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É justo que pense de todos vós, porque vos tenho no coração, e em minhas prisões, e na defesa e consolidação do Evangelho, todos vós sois participantes comigo da graça. Porque Deus me é testemunho de como sinto saudades de todos vós, com o entranhável amor de Jesus Cristo. E peço em oração que vosso amor abunde ainda mais e mais em perfeito conhecimento e em todo discernimento, para que saibais examinar as coisas mais importantes, a fim de que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bendito seja nosso Deus. Eu os convido a que se sentem, irmãos, e há um testemunho muito lindo de uma irmã, que ela teve uma experiência pela primeira vez. No dia que ela foi à igreja pela primeira vez, ela chegou num culto de estudo bíblico, e nesse estudo bíblico, ela se colocou a observar nossa irmã Maria Luísa, e estava muito surpresa e dizia: como pode alguém ensinar dessa maneira? Como pode haver no mundo alguém que pega a Bíblia e explique todos os versos com tanta facilidade?
E ela estava muito surpreendida e ao final foi escutar a profecia e Deus lhe disse: porquanto você tem valorizado a minha filha, eu vou te dar um sonho e vai a compreender que eu estou aqui. E o Senhor lhe deu um sonho a essa irmã e ela sonhava que entrava num lugar, a uma congregação, e que tudo estava escuro. E que neste lugar havia muitas pessoas tentando ler a Bíblia, mas não conseguiam ler, porque os seus olhos estavam vendados, como com faixas, e os seus ouvidos também não escutavam. Então ela tentava chamar as pessoas para que se despertasse e olhasse para ela, e havia muita escuridão. E ela disse: como faço para trazer a luz a estas pessoas? Tem que haver em algum lugar luz. E foi buscando e começou a procurar e viu uma porta branca e vou entrar para ver se tinha luz. E o lugar, ela abriu a porta, o lugar estava cheio de luz. E quando olhou, estava a nossa irmã Maria Luísa lendo a Bíblia. Glórias a nosso Deus! A nossa irmã Maria Luísa lhe disse: bem-vinda, irmã. Ha chegado você na luz de Deus. Você chegou na verdade. Nas bênçãos será da parte do Senhor. E não se preocupe com as pessoas que estão lá fora, porque chegará um tempo para elas também. Glória a nosso Deus. Bendito o Senhor. Louvado nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor, assim com esse regozijo, com esta alegria. Um hino muito lindo, o hino 245. Deus cuidará de ti. Deus cuida de nós, amém? Sempre, onde vamos, aí estão os olhos de Deus colocados em nós. Assim que Deus sempre está nos cuidando, nos guardando, protegendo. Vamos cantar o hino 245. Deus cuidará de ti. Bendito y louvado seu nome, Senhor. Tu és grande, Senhor, e merece a honra, a glória e o louvor. Vamos, nesse momento, aproveitar para dar uma saudação muito especial à nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Barcelona, bem-vinda a essa cidade que hoje te acolhe com todo o coração. Te amamos, irmã. A senhora
tem dado a sua vida pela igreja, tem dado a sua vida pelas coisas de Deus. Que Deus abençoe agora e sempre, irmã. Vamos dar um forte aplauso à nossa amada irmã Maria Luísa, líder espiritual da igreja, colocada por Deus. Nós sentimos orgulhosos da senhora aqui, irmã. Muito orgulhosos, porque a senhora nos ensina a amar a Deus com todo o coração. E vamos dar também uma cordial saudação ao nosso irmão César Eduardo Moreno, administrador mundial da igreja. Irmãos, irmão, bem-vindo. Você também é muito especial, irmão, porque você segue o exemplo da nossa irmã, o seu amor incondicional para Deus. Bem-vindo, irmão César Eduardo. Irmã Ângela Oviedo, vice-presidente mundial da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, bem-vinda. Que alegria recebê-los. Também se encontra conosco nosso irmão Manuel Virguês, senador da República, representando os valores da honestidade por meio do Partido Mira. Plano de Deus, glórias ao Senhor. E sua esposa, a irmã Edith Vassolinskis, e sua filha Samantha. Bem-vindos. E também nosso irmão Juan Pablo Oviedo, irmão da nossa irmã Ângela Oviedo. Bem-vindo, irmão. Que alegria recebê-lo aqui em Barcelona. E aproveitar também para dar uma saudação a todos os pastores que hoje aqui nos acompanham. Bem-vindos. Também queremos aproveitar para dar uma saudação ao supervisor da Igreja da Itália, nosso irmão Josué Tarissona e sua esposa. Bem-vindos a Barcelona, irmãos. Recebemos com muita alegria e carinho. E também uma saudação especial para o supervisor das igrejas da França, nosso irmão Maurício Gutierrez e sua esposa. Bem-vindos, irmãos. Que alegria tê-los aqui. E agora queremos saudar a todas as igrejas que hoje estão aqui congregadas, que hoje vieram com o coração aberto. Vamos saudar os irmãos de Girona. Onde estão os irmãos de Girona? Bem-vindos. Bem-vindos, irmãos. E a seu pastor, o irmão Julião Norenha e sua esposa, que aqui também nos acompanha. A igreja de Lleida. Bem-vindo, irmãos. A seu pastor especial, a nosso irmão Jason Eraso e sua esposa Andrea. Os irmãos de Reus, Aragona. Bem-vindos, irmãos. Ao seu pastor, uma saudação, irmão Maurício e sua esposa Cláudia. E também vamos saudar os irmãos de Venasque e também de Huesca. Onde estão os irmãos de Venasque e Huesca? Bem-vindos. São dois grupos que estão se reunindo e estão sendo visitados pelo nosso irmão Jason Erasco. Que Deus os abençoe, irmãos. Bem-vindos. E também tem um grupo que está aqui perto da fronteira, da França, que se chama Perpignan. Onde estão os irmãos de Perpignan? E esse grupo que está com o nosso irmão Maurício Gutierrez, a igreja de Sabadell. Onde está? Bem-vindo, irmãos. Uma saudação especial ao pastor Carlos Sanchez e sua esposa. E também os irmãos Barcelona. Que os seus pastores, o irmão Ricardo e a sua esposa, e o irmão Julián com sua esposa. Deus os abençoe. A igreja de Deus vive onde está. Glórias ao Senhor. Glória ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Agora, irmãos, vamos seguir cantando ao nosso Deus. Uma saudação muito especial para os irmãos que se encontram aqui no salão ao lado, que hoje vão receber muitas bênçãos. E vamos cantar ao Senhor o hino 204. Cantem com alegria. Hino 204.
fuente viva y el que del bebe no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí bebed. Cristo es de las ovejas que él redimiera, su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, brilla paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno que sus ovejas vino a salvar. Bendito nosso Senhor, louvado seja nosso Rei, nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seu nome. Eu os convido agora, irmãos, que fiquemos de pé, vamos cantar um coro muito maravilhoso ao Senhor, que se chama Quem como Tu, Senhor? Quem como nosso Deus? Grande em poder, grande em façanhas. Vamos cantar esse coro, coro 77, Quem como Tu, Senhor? Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazedor de maravilhas, fazedor de maravilhas. Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazedor de maravilhas, fazedor de maravilhas. Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazedor de maravilhas, fazedor de maravilhas. Bendito e adorado seja seu nome, Senhor. Glórias ao nosso Deus para sempre. No estudo bíblico que realizou nossa irmã Maria Luísa em Oviedo, uma irmã recebeu uma bênção muito grande, porque ela já levava 11 anos tomando 3 medicações, que tinha insônia e não conseguia dormir. E nesse dia, na oração com a nossa irmã Maria Luísa, foi libertada, foi curada. Glórias ao nosso Deus. Bendito ao Senhor. Que maravilhoso quando valorizamos essa oração da nossa irmã Maria Luísa, que sempre se recebe bênção. Vamos cantar ao nosso Deus um coro maravilhoso, que é o coro 169, que se chama Grande é o Senhor. Nosso Deus é muito grande, Ele enche todos os nossos corações. Glória ao Senhor. Coro 169, Grande é o Senhor.
Bendito, adorado, grande, glorioso, santo, justo, poderoso, maravilhoso e belo, glória a Deus. Vamos cantar o último coro. Coro, a igreja é tua. Coro 52. A igreja é tua. A igreja é tua, Senhor, te pedimos, tua santa presença nos queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos, por isso pedimos teu santo poder. Aviva a palavra no meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. A igreja é tua, Senhor, te pedimos, tua santa presença nos queremos ter. O tempo voa e aqui nós dormimos, por isso pedimos teu santo poder. Aviva a palavra no meio dos anos, porque indiferente vai por aí. Derrama Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Derrama Cristo meu, um grande avivamento que sinta teu povo, teu santo poder. Bendito nosso Deus! É chegado o momento da bênção. Com vocês, nossa irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Recebamos nossa mãe espiritual. O Senhor abençoe vocês mais uma vez. O nosso Deus está contente hoje conosco. O Senhor fica muito feliz quando nós cantamos com entendimento, pensando e meditando no que falamos, no que cantamos, na mensagem do coro ou do hino que diz. E hoje nós queremos dizer para o Senhor, obrigada por existir. E queremos dizer para o nosso Deus, obrigada pelo privilégio que nós temos dele ter se dignado e humilhado, Deus, em nos colocar no seu caminho e que nós tenhamos o privilégio dele ter nos escolhido para este trabalho de evangelizar e que Deus tenha nos dado a oportunidade de conhecer os seus caminhos. Agradecemos ao nosso Deus. Agradecemos o Rei. Poderoso é o nosso Deus. Grande é o Senhor. E Ele quer que nós sempre louvemos Ele. Que nós sempre andemos nos seus caminhos e agrademos Ele em tudo. É por isto que é muito necessário ler a Bíblia 1 e 1000 vezes. Porque a cada vez que nós lemos a Bíblia, aprendemos uma coisa nova e nos afirmamos mais no caminho do Senhor. Amadurecemos na nossa vida espiritual. Também, nós pedimos para o Senhor que Ele dê para todos nós os dons espirituais, para o seu serviço, para trabalhar na vinha. E hoje, com alegria, nós vamos realizar este estudo bíblico dedicado ao nosso Deus e agradecer ao Senhor pelo cumprimento das suas promessas, porque esta obra, esta igreja é dele.
O Senhor falou, Ele fez promessas e Ele as vem cumprindo dia após dia. Mesmo que o diabo sempre se opôs desde o começo, desde que esta igreja começou, o diabo sempre veio se opondo e tem sido e colocou muitas armadilhas para nós e tem estado atrás de nós, nos perseguindo e fazendo muitas maldades contra nós para acabar com a igreja. Mas o que é de Deus, ninguém pode acabar, ninguém pode destruir. E o Senhor Jesus Cristo, disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É por isso que nós estamos aqui na presença de Deus e o Senhor, Ele nos anima e nos motiva, nos fortalece e Ele nos ajuda para que continuemos e Ele também nos protege, nos dá forças para enfrentar também o inimigo. Graças ao Rei, graças a Deus. Eu fico feliz, irmãos, quando no dia domingo, quando eu consigo dar os ensinamentos em nível mundial que são feitas pela internet no dia domingo, para mim é um motivo de muita alegria fazer esse trabalho, porque eu consigo me localizar sabendo que estou na frente de muitas nações e que muitas pessoas de muitas nações, sejam poucas ou muitas, estão assistindo o ensinamento. E não somente eles, mas muitas pessoas que ainda não chegaram na igreja e estão assistindo o ensinamento dos domingos. E isso me dá alegria e ânimo, porque eu vejo quando o Senhor Jesus disse que este evangelho seria pregado pelo mundo todo. E nós pensávamos, mas como será pregado pelo mundo todo? Isto é muito difícil, porque para percorrer o mundo todo e, além disso, os idiomas. Mas hoje, com a tecnologia, eu estou vendo que isto é possível. Que não era uma forma de dizer. Não era somente uma forma do Senhor Jesus falar que o evangelho seria pregado no mundo todo, mas ele estava falando a verdade, porque ele já sabia o que vinha no futuro. E a tecnologia ajuda muito, mesmo que alguns usam para o mal, para fazer maldades, nós usaremos para evangelizar o mundo, para falar com o mundo sobre Deus. E é muito lindo e satisfatório ver muitas pessoas felizes e contentes no dia domingo que entram para assistir o ensinamento. Eu me lembro, vocês podem sentar, irmãos. Eu me lembro que na pandemia, quando eu comecei a fazer os ensinamentos, eu me lembro que tinha uns 70 mil pontos, 80 mil pontos. Nós chegamos a ter 80 mil pontos de pessoas que estavam assistindo o ensinamento. Cada ponto pode representar 2 pessoas ou 10 pessoas ou mais em cada ponto. E sempre eram uns 80 mil durante a pandemia. Quando a pandemia acabou e começou a se abrirem os templos, porque as igrejas fecharam, todos os templos nós tivemos de fechá-los. Todas as religiões fecharam os seus templos. E eles, então, como fecharam os seus templos, eles assistiam o nosso ensinamento que Deus revelava para nós. Eles assistiam o ensinamento que eu dava nos dias domingo e eles se alimentaram disso. Todas as outras religiões ou as outras congregações cristãs que se dizem que são cristãos, todos eles e até muitas pessoas da Igreja Católica também
se alimentaram desse ensinamento do dia domingo. Eles entravam para assistir o ensinamento e isso me enchia de alegria. Quando a pandemia acabou e os templos se abriram novamente, falamos para as pessoas que elas deviam se congregar nas suas igrejas. Eu pensei, eu já vou suspender o ensinamento do domingo, eu vou parar. Então, ia diminuindo. Os templos já tinham aberto, então ia diminuindo para 60, 50, 40 mil pontos. Ia diminuindo a cada domingo, porque as pessoas já estavam indo na igreja, no templo. Então eu pensei, quando chega em 8 mil ou 10, eu vou suspender o ensinamento. Mas eu conto para vocês, irmãos, que até o dia de hoje, faz quanto tempo que a pandemia passou já? Mas até o dia de hoje, ainda temos 17 mil, 18 mil pontos a cada domingo. E eu me pergunto, não sei o que acontecerá. Quem são os que assistem no dia domingo? Se são pessoas que não vão na igreja? Não sabemos, mas eu não consegui suspender porque eu disse que era quando chegassem 8 mil. Então, eu tive que continuar dando ensinamento a cada vez que eu consigo. Cada vez que eu não estou viajando, eu dou o meu ensinamento. E então não desce de 18 mil, 17 mil pontos. E isto significa também muitas pessoas. E o que não sei é quem eles são. E é por isso que eu convido vocês a se congregarem nas igrejas, vão nas congregações para que vocês recebam imposição das mãos e profecia. E bem, graças ao Senhor, provavelmente são pessoas que não vêm na igreja, mas que elas gostam. E nós estaremos aqui até quando Deus permitir, dando o ensinamento a cada vez que o Senhor permite. Eu sou muito feliz fazendo este trabalho, porque se cumpriu uma promessa que o Senhor me fez faz muitos anos, onde o Senhor me disse, leia a Bíblia, porque eu te ensinarei a doutrina. E eu pensei que o Senhor ia me ensinar porque eu comecei a ler a Bíblia, sempre li a Bíblia, nunca canso de ler a Bíblia, o tempo todo eu leio a Bíblia, quando eu acabo eu começo novamente e assim. E eu achei que a forma como o Senhor ia me ensinar era talvez por meio da profecia, ou de visões, ou de sonhos. Talvez o Senhor ia me dizer, veja, em Isaías capítulo 20, no verso 15, significa isto, isto e isto. Eu pensei que seria assim como Deus me revelaria a doutrina. Mas eu fiquei esperando assim, fiquei esperando os sonhos, as visões, e nunca chegaram isto dele me revelar dessa forma. Porque nós, como humanos, entendemos de uma forma a linguagem de Deus. E Deus fala conosco e Ele cumpre, mas não é como nós às vezes interpretamos. E eu agradeço ao Senhor que quando eu comecei a fazer os ensinamentos na época da pandemia, que foi o começo, para todas as pessoas, eu cheguei a ficar um pouco preocupada, porque haviam pessoas de toda a classe social, cultural e conhecimento. Bem, pessoas formadas, estudadas, que assistiam o ensinamento e eu via e eu pensava, não sei, será que essas pessoas vão criticar ou vão zombar de mim, vão rir de mim? E eu orava para o Senhor e Ele dizia, não se preocupa, porque o Senhor ele começou a me dar a revelação da doutrina, dando os ensinamentos. E eu não percebia. E foi assim, irmãos. Eu disse, ok, farei o ensinamento, lerei aqui. E quando eu já estou lendo, é aí quando o Senhor me mostra tudo que eu tenho de dizer. Então, eu agradeço ao Senhor porque essa promessa se cumpriu, que Ele me fez, que eu lesse a Bíblia porque Ele me revelaria. E a forma dele me revelar é me colocando as coisas, é me dando o sentimento, a ideia, colocando no meu pensamento, dando as palavras para mim, Ele me dá as palavras também. Então, eu agradeço a Deus pelo cumprimento dessas promessas maravilhosas. Eu
tinha sentido, irmãos, antigamente, quando eu comecei os ensinamentos, eu já tinha experimentado que o Senhor me dava uma facilidade quando alguém me fazia uma pergunta, o Senhor me dava uma facilidade para responder. Mas sobre o ensinamento, eu nunca tinha pensado como seria ou de que forma. Eu pensei, eu lerei do que eu sei, do que eu entendo. E quando eu percebi, o Senhor, ele começou a revelar para mim, eu diria, a me dar o que eu devo falar e dizer. Eu mesma aprendo muitas coisas que estão na Bíblia, que eu tinha lido e eu tinha entendido de uma forma diferente. E quando eu estou dando o ensinamento, o Senhor, ele está me dando tudo e eu aprendo a doutrina. Como vocês aprendem, eu também aprendo. Então, isto é um testemunho maravilhoso que eu tenho na minha vida espiritual de como o Senhor faz todas as coisas. E também se cumpre quando o Senhor Jesus disse para os apóstolos que quando eles tivessem de falar diante das pessoas importantes, ele disse: não fiquem com medo, não fiquem com receio do que falarão. Porque eu serei quem darei as palavras para vocês falarem. E eu pensava, como isso será? Como será que isso vai acontecer? E eu tenho vivido essas experiências. Eu vivo elas, eu estou as vivendo, graças ao meu Deus. Agradeço, Senhor. E eu conto isto para vocês, irmãos, também, porque eu sei que, como Deus fez isto comigo, com vocês também acontecerá o mesmo, porque eu sei que Deus fez muitas promessas para cada um de vocês. Vocês têm promessas e provavelmente vocês pensam: não sei, não consigo falar, eu sou tímido, fico com medo, fico com receio, e provavelmente, como humanos, pensamos isso, mas não é assim. Quando Deus, ele faz uma promessa, ele cumpre. E se Deus colocou vocês e disse para vocês que um dia serão pregadores, que um dia serão evangelistas, ou profetas, ou mestres, não fiquem com medo, porque não é nem o conhecimento, nem a inteligência de vocês, mas é a inteligência de Deus em vocês. E o Senhor usará a sua boca. O Senhor usará as suas bocas e usará os seus pensamentos e usará os seus corações e esses sentimentos para lhes dar o ensinamento que vocês têm para os outros. É isso que o Senhor faz, graças ao Rei, graças a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. E assim, irmãos, no dia de hoje, vamos honrar o Senhor com as perguntas. Mas não sei se vocês gostariam que cantássemos um coro antes. O que cantamos para o Senhor? Grande é o Senhor. Cantemos para o Senhor, grande é o Senhor. E cantemos com todo o nosso coração e cantaremos assim, sem a música. Só com a nossa garganta. Vamos cantar. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión.
explosión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Agradecemos o Senhor e agora sim, vamos começar. Vamos começar agora sim com as perguntas. Irmã Maria Luísa, boa tarde, Deus a abençoe. A amo por sua entrega incondicional a Deus. A amo porque me ensinou a amar a Deus, irmã. Receba um grande abraço de toda a igreja de Girona. Irmã, a pergunta que vou fazer acaba de respondê-la, no entanto, peço-te permissão para fazê-la. Com todo o respeito. Irmã, o véu diante do poder de Deus, diante da doutrina que os apóstolos tinham, levou-os a deixar só a nosso Senhor Jesus Cristo em um momento tão importante como foi a crucificação e morte do nosso Senhor. Entendo que foi também uma medida para proteger suas vidas, mas eles depois tornaram a se reunir antes da ressurreição do Senhor, demonstrando que sim criam em todos os seus ensinamentos. Irmã, esse véu lhes foi tirado ao manifestar-se o Senhor depois da ressurreição e foi imediato citado em Lucas 24, versículos 45 e 46. Permito-me lê-los. Então, lhes abriu a mente para que compreendessem as Escrituras. 46. E lhes disse: assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Irmã, minha pergunta: nós temos o véu quando não temos experiência com nosso Deus, quando não o conhecemos. Ao começar a conhecer a Deus e a doutrina, a minha pergunta, irmã, por misericórdia de Deus, tira-se por nosso esforço ou também tem um dia assinalado? Porque em meu caso, irmã, quando ouço dos teus lábios a interpretação da doutrina, é quando eu a compreendo. Obrigada, irmã, por sua resposta e o Senhor a abençoe. Obrigada. Bem, tudo tem o seu tempo. E Deus, Ele maneja o tempo dele conosco como Ele quer. Às vezes o Senhor, Ele se manifesta logo, rápido. Às vezes o Senhor nos ensina, às vezes Ele demora, às vezes Ele diz, espera, que em breve vem a bênção. É no momento que o Senhor quiser, mas mesmo assim nós sabemos que o Senhor cumpre o que Ele promete. Que Ele nunca nos diz uma data, mas Ele cumpre o que promete, que nós temos que crer e esperar. Esperar porque Deus dá para uns mais do que outros. Ele abre os olhos rapidamente para uns, para outros Ele não abre os olhos rapidamente. Isto é segundo a vontade do Senhor. E nós, o único que podemos fazer é seguir em frente, continuar caminhando, seguir, porque Deus trata cada um como Ele quer, não é? Mas Ele abençoa todos nós, uns mais do que outros, ou cumpre mais rápido para uns, demora um pouco em cumprir para os outros, mas mesmo assim, o amor de Deus que há no nosso coração, para Ele nunca deve acabar. Seja tarde, seja cedo, que o Senhor me dê, me abençoe e cumpra para mim. Obrigada, Senhor, eu estou aqui seguindo em frente, satisfeito, muito conforme com tudo que o Senhor faça nas nossas vidas. Eu quero que o Senhor me abençoe de um dia para o outro. Não, é quando Ele quiser, mas eu tenho esperança porque Ele me prometeu. É isso que nós também vivemos, sobre essa esperança, a esperança de receber de Deus o melhor, mas nós também temos de nos esforçar. Vamos continuar em frente? Sim, seguimos em frente. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Deus a abençoe. Bem-vinda à Catalunha, irmã. Receba uma saudação cordial de todos os irmãos de Sabadell. Irmã, gostaria de fazer 2 perguntas, com a sua permissão, da Bíblia. A primeira delas, irmã, se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 14 ao verso 18. Mas, irmã, gostaria de ler o verso 18. João 10, não é? João 10, sim, senhora? Do verso 18. Verso 18. Obrigado. Posso ler, irmã? Sim, irmão, pode. Diz:
Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Tenho o poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. A pergunta é, irmã Maria Luísa, a que mandamento se refere nosso Senhor Jesus Cristo quando disse, esse mandamento recebi de meu Pai? É a ordem, essa ordem. Porque o Senhor aqui está dizendo, ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ele diz aqui, dou minha vida para tornar a tomá-la. Então, ele estava dizendo que não era alguém que ia matá-lo, nem que alguém lhe daria vida. Ele mesmo tinha o poder, a autoridade de fazer isso, de tirar a vida e ele mesmo tornar a tomar essa vida. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Então, mas é que naquela época ele estava agindo como um ser humano. Como um ser humano, ele tinha de fazer muitas coisas que os humanos fazem ou que acontecem com os seres humanos. Então, aqui no verso 17 diz, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou de mim mesmo a vida e tenho poder para dá-la e tenho poder para tornar a tomá-la, quer dizer, ressuscitar. Este mandamento ou essa ordem recebi de meu Pai. Deus disse para ele fazer isto e ele disse, sim, farei assim. E é por isso que diz que eles não criam nele, diziam, são coisas muito difíceis o que ele está falando, coisas impossíveis, e diz que houve muita divisão entre eles pelas palavras, porque eles não as entenderam, nem conseguiram as receber tão facilmente. Como assim que essa pessoa diz que ele tira a sua vida e ele pode tornar a tomá-la para ele mesmo? É impossível. Então diz aqui que houve divisão entre eles porque eles ainda tinham esses véus, não tinham entendido nem compreendido com quem eles estavam andando, quem era o Senhor Jesus. Estavam seguindo o mestre, o profeta, mas eles ainda não tinham valorizado, nem tinham entendido que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus. Eles só entenderam depois do Senhor Jesus ressuscitar. Bem, Irmã Maria Luísa, a segunda pergunta seria, com a sua permissão, no livro do apóstolo Tiago, capítulo número 3, verso 18. sim. Tiago 3, 18. Diz assim, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que fazem a paz. A pergunta é, irmã, como nós podemos identificar ou como se manifesta a justiça como fruto? E o fruto da justiça? Bem, mas é que aqui é melhor ler um pouco antes. Aqui está falando, por exemplo, sobre uma sabedoria que Deus dá. Diz que quem dentre vós é sábio e entendido, se realmente é Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá tudo para as pessoas que merecem. Para o manso, diz os mansos, ele lhes dá muita bênção, Deus lhes dá essa sabedoria. E no verso 16 diz, porque onde há inveja e rivalidade, aí há perturbação e toda obra perversa, quer dizer que faltou sabedoria. Diz porque essa sabedoria não é a que vem do alto, mas é terrena, natural e diabólica. Quando uma pessoa tem ciúmes amargos, então não são mansos, sempre ficam brigando, tendo contenda, diz aqui que isto não é sabedoria. O apóstolo diz isso, porque a verdadeira sabedoria é a que vem do alto, é a que Deus dá, diz, porque onde há inveja e rivalidade, aí há perturbação, então aí não há sabedoria. No 17, então, diz, mas a sabedoria que vem do alto, que é a que Deus nos dá, é primeiramente pura, depois é pacífica, é moderada, é benigna, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem incerteza e sem hipocrisia. Então, uma pessoa
que pratica todos esses valores e que tem todas essas virtudes ou qualidades, que essa pessoa é pacífica, é educada, faz o que é bom, é cheia de amor e misericórdia e justiça, ela tem bons frutos, dá muitos frutos na sua vida espiritual. Diz aqui que é uma pessoa muito sábia, que tem a sabedoria do alto. Diz, e o fruto da justiça, vamos dizer, o fruto de fazer tudo isso que é bom, ter todas essas qualidades, esses valores e praticá-los, é isso o que chamamos de que está dando frutos. Então diz o fruto da justiça, ou de fazer o bem, fazer o que é reto, semeia-se na paz, para aqueles que fazem a paz. Então diz aqui que os que fazem a paz, que têm esses valores, realmente são pessoas justas, retas, que sempre estão fazendo o que é bom. Se faz o bem, viverá no bem e fará as outras pessoas também serem felizes. Continuamos? Irmã Maria Luísa, boa tarde. Quero começar expressando-lhe meu mais profundo agradecimento e admiração pela sua generosidade. Obrigada, irmã, por sua entrega incansável, por como tem administrado com sabedoria e amor todos os recursos que Deus pôs em suas mãos. Essa administração tão íntegra e diligente trouxe prosperidade à Igreja do Senhor em todos os rincões do mundo. Irmã, minha pergunta é sobre uma passagem da Bíblia que se encontra em Êxodo, capítulo 17, do versículo 10 ao 12. Êxodo 17, do verso 10 ao 12. Do verso o quê, irmã? 10 ao 12, irmã. Do 10 ao 12. Sim. Êxodo 17, do verso 10 ao 12. Sim. E diz assim, irmã: fez Josué como lhe dissera Moisés, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, prevalecia Amaleque. Aqui, irmã Maria Luísa, o povo de Israel luta uma batalha contra os amalequitas e nos conta que enquanto os braços de Moisés estavam levantados, prevalecia Israel. No entanto, quando se cansava e os abaixava, prevalecia Amaleque. Meditando nesses versos, irmã, não posso evitar ver um paralelo com seu trabalho. Mais de 60 anos com os braços espirituais em alto, em meio de tantas batalhas, sustentando a Igreja do Senhor, para que nós possamos prevalecer e avançar. Minha pergunta é, irmã, poderia nos explicar mais a fundo o sentido espiritual dessa passagem? E, especialmente, como podemos aplicá-la em nossas vidas como crentes quanto à perseverança, à ajuda de Deus e à luta espiritual diária? Obrigada, irmã. Porém, as mãos de Moisés se cansavam. Por isso, tomaram uma pedra, veja o que eles fizeram. Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele assentou-se sobre ela, e Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, porque eles sabiam que Deus tinha dado respaldo para Moisés. Eles sabiam que Moisés era o enviado de Deus, a pessoa colocada por Deus, e que Deus ouvia somente ele. E que Deus fazia o que Moisés pedia para ele. Então, enquanto Moisés tinha os seus braços levantados, eles ganhavam a batalha. O povo ganhava a batalha, mas quando ele cansava e seus braços se abaixavam, eles perdiam. Assim, Deus mostrou para o povo que eles tinham de respeitar Moisés. Respeitem ele, porque eu coloquei Moisés como seu chefe, como seu líder, não é? E vocês devem respeitá-lo. E é por isso que Deus fez isso naquele dia, que quando Moisés abaixava os braços dele, eles perdiam a batalha. E é por isso que eles colocaram as pedras e colocavam as mãos dele nelas, para que Deus, dessa mesma forma, lhes desse vitória nessa batalha. Mas aí Deus estava mostrando que tinham de respeitar e valorizar as pessoas que Deus coloca na frente, que Deus coloca para dirigir. E quando a pessoa aprende a valorizar e respeitar, porque ela entende, porque ela tem a sabedoria de entender
que se essa pessoa foi colocada por Deus, eu devo valorizar, respeitar e ouvi-la, aí então Deus abençoa. E se há teimosia, ou ciúmes, ou inveja, por isso Deus castiga. É isso que o Senhor faz. Então nós hoje vemos também que é igual, Deus age da mesma forma que naquela época, porque Deus hoje também coloca as suas pessoas, Ele respalda esta igreja respaldada pelo Senhor, porque o Senhor falou e Ele cumpriu. O Senhor falou, já faz quase 60 anos, uns 58 anos que o Senhor falou sobre esta igreja, o Senhor, que Ele levantaria uma igreja. E como nós estávamos orando, éramos só 4 pessoas, o Senhor falou pelos meus lábios e Ele disse, este pequeno redil, que éramos nós 4, deste pequeno redil, eu levantarei uma igreja muito grande na Colômbia e no mundo todo. Então, continuem se congregando, continuem se reunindo. E nós obedecemos e crimos no Senhor. E continuamos nos reunindo e temos continuado. E lutamos muito porque as batalhas têm sido muito fortes. As lutas, elas não são físicas, são espirituais. E tem sido muitas lutas porque o diabo, desde o primeiro momento, ele quis destruir e acabar o pouco que estava começando a surgir, a nascer. Então, nós crimos no Senhor e continuamos e nos enfrentamos, e Deus, Ele coloca as pessoas, Ele respalda. E o Senhor, eu me lembro tanto que naquela época, como eu primeiro conhecia as igrejas evangélicas, e eu via que naquelas igrejas evangélicas haviam divisões e muitos conflitos entre os pastores, os dirigentes, tinha-se conflitos, ciúmes, inveja, muita crítica. Eu via isso e eu achava isso muito desagradável. E eu pensava, por quê? Se eles são de Deus e eles buscam a Deus, por que eles agem dessa forma? Eu não entendia. Então, eu era contra essas coisas e contra as divisões, porque então, numa igreja de 40 crentes, entre os 40, eles se dividiam, 3 pessoas, e cada um ia formar a sua igreja sozinho, formavam igreja sozinhos, porque não concordavam com o pastor, e iam e levavam algumas pessoas, e cada um desses 3 criavam diferentes igrejas, e levavam os poucos, dos 30 que sobravam, levavam e tudo acabava. Eu vi tudo isso, e eu achei muito feio tudo isso, eu não conseguia entender, mas eu me apaixonei de Deus e eu segui em frente. E quando o Senhor falou, na noite quando naquele sábado, 1h, quando o Senhor falou e deu essa mensagem sobre a sua igreja, que Ele formaria uma igreja muito grande, que Ele mesmo traria todas as pessoas, que Ele mesmo converteria os corações, que não ia ser tão difícil para nós evangelizar, porque era Ele quem fazia o trabalho. Ele disse para nós, que felicidade. Eu disse, que felicidade, porque senão enviam as pessoas bater na porta para falar com as pessoas e pregar na rua. Enfim, eu via isso errado, porque as pessoas zombavam e diziam, vocês são loucos. Então, eu não queria viver essas situações de ser chamada de louca. Bem, e quando o Senhor falava, eu formarei muitas igrejas no mundo todo, eu pensava, mas e as divisões? Porque é assim que começam as divisões, as pessoas se rebelam, as pessoas não ficam satisfeitas, não entendem o plano de Deus e querem ir embora, se afastar, fazer a sua vontade e formar outras igrejas. Eu pensei nisso. E o Senhor disse, e não será assim. Eu não permitirei divisões. Na minha igreja não haverá divisões. Eu nunca entendi, irmãos. Nunca compreendi de que forma seria que o Senhor não permitiria divisões. Eu não entendia, mas hoje eu entendo, porque Deus está no coração das pessoas. E se Deus estiver no coração dessa pessoa, como o inimigo, o diabo, virá colocar discórdia e tirá-la? Se no coração dessa pessoa está Deus, então não pode haver um outro intruso entrar nesse coração.
E se Deus fez promessas para uma igreja, Ele não pode bater palma para as vontades das pessoas. Ele não pode parabenizar as pessoas quando elas se enraivecem e não concordam porque não gostaram disto ou daquilo. Então, eu fui formar a minha igreja sozinha. Somente nesses 50 e poucos anos que a igreja está funcionando, somente houve casos de 2 famílias ou em 2 ocasiões que eles foram embora da igreja, formarem uma igreja sozinhos. Mas essa igreja nunca prosperou, a igreja deles nunca prosperou. Eles foram embora e Deus castigou a pessoa que foi embora, que ficou rebelde, formando a sua própria igreja, e colocou a sua igreja perto de nós para levar as pessoas embora. Mas isso não durou muito tempo e Deus castigou essa pessoa, Deus o castigou duramente e tudo acabou. E logo depois, também no outro grupo, pela rebeldia, pela teimosia, formaram a sua igreja sozinhos porque essa pessoa adulterou na igreja e quando adulterou, foi proibido que ele ministrasse os dons porque ele estava falhando com Deus, fazendo esse pecado, mas ao invés dele se arrepender, sabem o que ele fez? Ele foi criar uma igreja sozinho, formou a sua igreja. Já faz muitos anos e isto aconteceu há mais de 20 anos. E se nós formos olhar para a igreja que ele tem umas 5 pessoas, porque é só a família dele, em 20 anos. Então, Deus não respaldou ele. Deus tirou o respaldo dessa pessoa e essa pessoa profetizava e achou que como ela profetizava, ele pensou, eu consigo levantar uma igreja independente porque eu tenho profecia, minha família também. Ele achou que era fácil, mas eu conto para vocês que tem sido uma derrota, uma falência, um fracasso que ele viveu há 25 anos e é somente ele que diz que lê a sua Bíblia em casa, porque é isso que Deus permitiu para ele. Deus tirou também o respaldo dele, Deus deixou de falar com ele, porque Deus não fala mais com ele, nem usa ele para falar por meio da profecia, tirou o dom dele. Foi isso que o Senhor fez, então eu percebi, é quando Deus se manifesta num lugar, então é Deus quem se manifesta e Ele respalda, Ele quem apoia e Ele não permitirá que as pessoas, por qualquer teimosia, rebeldia e insatisfação, se tornem insensatos e transformem a palavra do Senhor num comércio praticamente. O Senhor não permite. E até o dia de hoje são esses os casos que houve e também o fracasso de Deus tirar o respaldo deles e tirar os dons espirituais imediatamente. Deus não falará por meio da boca de uma pessoa rebelde e teimosa. Deus fala pela boca das pessoas humildes e simples, onde o seu coração se dedica para Deus. É isso que Deus usa. Então, daí eu me alegrei e percebi que esta é a igreja do Senhor. Isto é de Deus. Quantas vezes o diabo já nos perseguiu, quis destruir a igreja e acabar a igreja? Já quantas vezes na Colômbia o diabo ficou em contra, criando tantos escândalos e ameaças, isto e aquilo que vai acabar e destruir. E até iam colocar leis lá para destruir e acabar a igreja. Iam colocar umas leis especiais para fechar a igreja, mas Deus disse, isto não será assim. Primeiro tirarei todos os que estão projetando essa maldade, eu tirarei todos eles e farei eles sumir, mas a minha igreja seguirá em frente e é assim que tem acontecido. E hoje, eu conto para vocês, eu me sinto muito feliz e orgulhosa da igreja do Senhor, desta congregação de Deus. Eu me sinto orgulhosa porque agora esta igreja é respeitada, é valorizada pelas pessoas de fora. É
tão valorizado que muitas pessoas de fora sabem que esta igreja é de Deus e que Deus se manifesta, e eles vêm pedir profecia para que Deus fale com eles. E assim acontece, e isto é um orgulho para nós, que nós saibamos que estamos na verdade, mas é claro, temos de lutar para que nós possamos render contas diante de Deus e viver uma vida reta como Ele quer que vivamos, porque não vai ignorar nada. Ele é um Deus enérgico, é um Deus de amor, mas também temos de respeitar o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Mas que alegria, que felicidade fazer parte desta obra maravilhosa que o Senhor criou. Bem, é tão admirável tudo, irmãos, porque, por exemplo, há muitos líderes religiosos, muitos líderes evangélicos e líderes religiosos que conhecem a nossa igreja, sabem da nossa igreja e admiram e dizem, mas como é possível? Como eles têm tantas igrejas? Como é que as pessoas se submetem? Como elas se submetem? Porque eles estão vendo de uma forma material e física a submissão de um ser humano a um outro, mas isso é mentira, um ser humano não consegue submeter um outro ser humano. Dá regras e leis e até pode ameaçar, mas uma submissão, só é Deus quem pode. E eles dizem, um deles disse para mim, é que a minha igreja é de 500 crentes. Eu tenho milhares de problemas nessa igreja e ninguém se submete a mim, ninguém me obedece, ninguém me respeita. Foi o que essa pessoa disse para mim. Como é que vocês fazem com 1000 e poucas igrejas? Como é que as pessoas se submetem? E eu disse, como é que nós fazemos? Não, é Deus quem governa sobre todos nós. Então, o que Deus faz? O Senhor, se alguém levanta e é rebelde, teimosa, e ela fala, eu fui embora, vou criar uma igreja própria. Se o Senhor ama ela, diz, vem cá porque você não fará o que você quer. O Senhor pega ele dos cabelos e diz, vem cá, você vai ficar aqui. É aqui onde eu quero que você fique. É isso que o Senhor faz conosco. E então Ele faz que nós respeitemos e valorizemos o lugar onde Ele nos colocou. Porque sabemos que se nós sairmos e formos lá fora fazer a nossa vontade, vamos fracassar. Então, graças ao Senhor, eu agradeço o Senhor, eu me sinto tão feliz e orgulhosa do Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao nosso Deus. E aqui o Senhor mostrando para o povo que Moisés era uma pessoa colocada por Deus e que eles tinham de respeitá-lo e obedecer a Moisés. É por isso que o Senhor fez todas essas coisas e hoje em dia é a mesma coisa, o poder de Deus, o respaldo do Senhor. O respaldo do Senhor de que esta é a igreja que é dirigida e governada pelo nosso Deus e não por nenhum ser humano. E o Senhor tem todos nós aqui juntinhos, é isso. Vamos seguir em frente. Vamos seguir? Sim, irmão? Irmã Maria Luísa, meu coração se regozija com muita alegria, de felicidade. Bem-vinda à obra da Catalunha. É uma promessa de Deus que se cumpriu na minha vida, que eu estaria diante de sua serva amada. Profetizado quase uns 10 anos. Estamos esperando a senhora há mais de 10 anos. Meu coração está feliz e contente. Vou realizar uma pergunta, irmã, se a senhora me permite, no livro de Provérbios. Irmã Maria Luísa, em Provérbios, capítulo 14, verso 30, diz assim. Leia textualmente, irmã. Provérbios 14. Sim, no versículo 30. Verso 14, 30. Sim. Posso ler, irmã? Pode. Sim, irmão. Diz a palavra do Senhor. O coração agradável é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Irmã Maria Luísa, quando fala que o coração agradável é vida para o corpo, entendemos que a carne tem significado relacionado à lei de Moisés e talvez também podemos interpretar como nossa vida carnal ou corpo físico. Segundo este versículo,
A que contexto faz relação? Porque, segundo o dicionário, o significado da palavra agradável é estar livre de violência e que resulta agradável ou tranquilo. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por sua resposta. Que o Deus dos céus a abençoe hoje e sempre. Bem, diz o coração agradável, também falando sobre um coração físico. Se nós formos falar sobre um coração físico, se o coração é agradável, ele está bem, ele está saudável, então a vida, porque a pessoa vive. Porque o coração, ele é o motor do nosso corpo. Se o coração falhar, o nosso corpo também morre, então. Então diz que se o coração estiver bom, a vida nessa pessoa, porque o coração dela está bom. Mas também fala sobre nós podemos também pensar que é o coração espiritual. Esse coração espiritual, se ele estiver bem, se ele estiver saudável, quer dizer, se o coração espiritual estiver limpo de pecado, de manchas, de invejas, de rancores, de ódio, se não há nada nesse coração, então o que vem para o nosso futuro? A vida eterna. É o que vem para o nosso futuro, a vida eterna, porque do coração é que saem o que é bom e o que é mal. Tudo que é bom e mal sai do coração. Então diz aqui que se o coração estiver bom, há vida, e o coração físico também, se ele está saudável, a pessoa tem vida. Bem, e diz, mas a inveja aqui já está falando sobre uma virtude ou qualidade. Mas a inveja, ou o que é mal, porque a inveja também sai do coração. A inveja sai do coração. Do coração que não é agradável, diz. Mas a inveja, então, é podridão dos ossos. Diz aqui que a inveja, ela vai apodrecendo os ossos até que a pessoa não consegue nem sequer levantar, nem ficar em pé, porque os ossos dela vão quebrar, vão se tornar pó. Então, a pessoa não consegue mais fisicamente. E também, na vida espiritual, a inveja destrói muito, prejudica a vida espiritual daquele que sente inveja e do alvo da inveja dele. Então, é um prejuízo espiritual. E nós vemos como Deus coloca exemplos do físico, do nosso corpo, como o nosso corpo tem que funcionar quando ele está saudável e também como é a nossa alma, se não estiver saudável, só cheia de pecados e fraquezas, como a nossa vida espiritual é também. Deus sempre coloca esses exemplos para que nós comparemos, que nós temos de ser sábios, inteligentes e cuidadosos da nossa vida espiritual, andar bem diante do Senhor. Porque no fim das contas, a vida física ela acaba, mas o espiritual segue até a eternidade. Nós agradecemos o Senhor no dia de hoje e, como sempre, nós gostaríamos de continuar, mas não podemos porque o lugar não é nosso. Então, eles vão nos expulsar. Mas, graças ao Senhor, que as perguntas... Eu sei que as perguntas, elas têm uma bênção espiritual para cada um de nós. E Deus também, o Senhor também, Ele se agrada disso que fazemos, porque faz parte da obediência e da ordem dEle quando o Senhor disse que nós temos de fazer estudos bíblicos. E quando nós fazemos os estudos bíblicos com a ajuda do Senhor, meditamos nele e glorificamos ao Senhor, porque Ele se manifesta dessa forma. Hoje vamos orar e pedir para o nosso Deus pelas curas, pedindo para o Senhor nos ajudar, para o Senhor nos dar inteligência, para o Senhor nos dar sabedoria para entender os seus caminhos, para seguir nos seus caminhos, para lhe obedecer, para que nós sejamos filhos obedientes a Deus, que sejamos bons filhos, luz que brilha no mundo. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar,
para que o Senhor nunca se afaste de nós nem nos ignore. E vamos pedir ao nosso Deus também pelos milagres, pelos sinais, pelas curas. E cada pessoa, cada um de vocês, peçam ao Senhor pela doença que você ou seu parente tem, ou do seu vizinho, uma pessoa que é sua amiga. Peça para o Senhor, e o Senhor sabe de tudo. Ele conhece tudo e Ele premia as nossas atitudes quando nós queremos que o Senhor faça milagres nas nossas vidas. É isso que o Senhor vê no nosso coração. Então oremos ao Senhor e peçamos com toda a nossa alma. Santo Pai, Pai Celestial, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, te pedimos, Senhor, que nesta tarde ouças a nossa oração, o nosso clamor, as nossas petições, que Tu, Senhor, concedas os anseios do nosso coração. Tu conheces as nossas necessidades, conheces a nossa saída e a nossa entrada. Tu conheces os nossos pensamentos, Tu conheces o que vamos pensar amanhã. Tudo sabes e podes fazer tudo, Senhor. Nós sabemos da Tua misericórdia tão grande, do Teu amor, das Tuas promessas gloriosas, da Tua palavra que é firme, das Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Conhecemos, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que Tu és um Deus que se compadece daqueles que clamam e invocam a Ti de coração sincero. Que nos ajudas, que Tu tiras as aflições. Sabemos que Tu és um Deus de amor e de misericórdia, um Deus de perdão. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós pedimos no dia de hoje, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa, que cura, fazendo milagres e sinais nas diferentes pessoas, de todas as idades, de qualquer idade, que têm doenças. Senhor, Tu sabes que há diversas doenças. E as pessoas que são doentes, que clamam a Ti neste momento, que pedem pela sua saúde, que pedem a Ti pela doença que há neles, e eles creem e confiam e esperam que Tu darás para eles uma cura, que Tu os limparás e Tu nos libertarás, Senhor, e que Tu também repreenderás bruxarias, feitiçarias, que Tu tirarás maldições do diabo e destruirás a maldade e tirarás essa doença da epilepsia, do síndrome de Down. Essas pessoas que estão em cadeiras de rodas, as pessoas que não conseguem pensar sozinhas, não conseguem ter raciocínio, aqueles que não conseguem falar, nem ouvir, nem se mexer. Há tantas doenças, Senhor. Meu Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor, pedimos a Ti que tenhas misericórdia, meu Senhor, e cura toda doença, Senhor. Não olhes para a fé, não vejas o coração da pessoa, mas a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, as Tuas promessas que são fiéis, que são verdadeiras. Nós cremos em Ti, Senhor, e confiamos no Teu amor. Senhor, desce com o Teu poder, envia o Teu poder, Senhor, e cura, limpa, liberta, Senhor, tira as maldições, Santo Pai. Quebra as correntes e tira as ataduras diabólicas e destrói a obra maligna. Destrói a obra maligna. Santo Pai, estende a Tua mão, Senhor, e envia também o poder do Espírito Santo. Envia os Teus dons espirituais. Envia os dons espirituais, meu Pai, e o poder do Espírito Santo. E batiza e liberta e limpa, tira a incredulidade, tira a dúvida, tira a teimosia no coração, a dureza, tira toda venda e atadura e corrente, quebra as correntes, Senhor, quebra as correntes, quebra as ataduras,
quebra as ligaduras, tira toda a maldade, liberta e limpa, Santo Pai. Envia o teu poder, meu Senhor. Envia poder do alto, Santo Pai. Te louvamos, Senhor dos céus e da terra. Te damos a honra, a glória e o louvor. Tira as dúvidas, tira a incredulidade. Mas tu, meu Senhor, se manifeste, meu Senhor, no nome do teu Filho, Cristo Jesus, e abençoa, Senhor, e dá os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, e lhes dá, Senhor, curas e liberação, e tira as ataduras, as iras, as contendas, as raivas, destrói a obra maligna, Senhor, faz milagres, meu Senhor, porque tu és poder, tu és amor e tu és misericórdia. Te agradeço, Santo Pai. Te agradeço, Senhor, pela liberação e a cura, como sempre nos dás. Porque eu estou vendo tudo e ouvindo. E as curas vêm, e a liberação vem, e todo vai se manifestar, e vocês terão alegria e regozijo, terão poder do alto, viverão alegres e confiados, e me buscarão e me acharão, porque eu estarei perto de cada um. Eu estou aí perto, e muitas são as bênçãos, o triunfo e a vitória que eu dei no dia de hoje, e muitas mudanças, e muitas vidas mudarão. Porque eu estou tirando as ataduras e as correntes, eu estou destruindo a obra do maligno e estou abençoando muitos e quebrando e destruindo as dificuldades e a maldade que o inimigo fez com muitos e cortando muitas tribulações. Também abençoarei economicamente e materialmente muitos, e eu darei para vocês nova vida e vem muitas mudanças. O Espírito Santo descerá muito em breve sobre muitos e eu darei os dons espirituais aperfeiçoados. Sigam em frente e não tenham aflição de espírito, não tenham tristeza nos seus corações, porque eu estou dando alegria, regozijo, paz e bênção que cada um recebeu, e em breve cada um vai experimentar a bênção que eu dei para vocês. Sigam em frente e sejam firmes e sinceros e retos nos seus corações. Busquem o meu rosto, porque eu estou muito perto de vocês. Virão mudanças positivas no futuro e muita prosperidade e bênção. Confiem. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, meu Senhor. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Rei Santo e Justo. Obrigada, aleluia. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, aleluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré,
yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros, yo iré a su viña hoy. Glória ao Rei, glória ao nosso Deus. Louvores para o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória a Deus, louvores para o Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, meus queridos irmãos e irmãs daqui de Barcelona e das cidades ao redor. Muito obrigada, que o Senhor abençoe vocês grandemente, todos lá os que estão naquele salão do lado, Deus abençoe, e todos os que estão vendo, que assistem este vídeo, que o meu Senhor abençoe grandemente todos vocês, porque a promessa também é para todos vocês. O Senhor abençoe vocês, irmãos, até em breve. Obrigada, obrigada.